Pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos à aula de Introdução às Relações Internacionais, unidade 1, aula 1. Bom, de mais nada, dizer que é um grande prazer estar com vocês e que nós vamos passar aí nessa aula por alguns pontos importantes sobre o surgimento da área de Relações Internacionais e alguns aspectos que são bastante relevantes, principalmente a partir do nosso olhar brasileiro e latino-americano. Bom, antes de qualquer coisa, me apresentar, meu nome é Felipe Cordeiros, professor do curso de Relações Internacionais e Integração e do Ciclo Comum da Universidade Federal de Integração Latino-Americana e trabalho com relações internacionais há algum tempo, né? Eu sou formado em graduação, mestrado, doutorado em Relações Internacionais, fiz a minha graduação na Unesp de Franca, meu mestrado na Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Internacionais, e meu doutorado na PUC São Paulo, no programa Santiago Dantas da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Meus principais estudos foram principalmente em política externa, cooperação internacional e temas correlatos. E, bom, desde sempre eu sempre tive um grande interesse sobre diversas áreas de relações internacionais, dou aula de organizações internacionais há muito tempo, dou aula de política externa há muito tempo, estudos latino-americanos há um bom tempo, e sempre busquei aí entender diferentes aspectos desse campo. Uma busca mais recente dos últimos 2-3 anos tem sido principalmente a partir de leituras pós-coloniais e racializadas das relações internacionais. Então, muito do que vocês vão ouvir e vão ver hoje, uma parte também da escolha do texto da Marta Fernandes para essa aula, faz parte desse foco e dessa busca por um entendimento mais amplo das relações internacionais, principalmente a partir de uma visão crítica latino-americana e brasileira, certo? Bom, observando aí o roteiro da nossa aula de hoje primeiro nós vamos falar sobre introdução ao campo de estudo das relações internacionais, falar um pouco que campo que é esse, da onde que ele surgiu, para onde que ele vai, qual que é os principais temas. A gente vai falar um pouco sobre o Estado Nacional Moderno e as relações internacionais, a centralidade da ideia de Estado para o estudo das relações internacionais e de como que essa ideia de Estado ela orienta não só os estudos, mas a prática nas relações internacionais, né? Ou seja, a forma como a gente vê a política, o comércio e as relações humanas de maneira geral no âmbito das relações internacionais. E por último, o epistemicídio e a colonização. Bom, para quem já leu o texto sabe que o texto ele é focado principalmente na ideia do epistemicídio, né, e na tentativa de fazer resgates epistemológicos para se superar essa ideia de epistemicídio, mas para a gente discutir um pouco disso, eu achei que era por bem a gente passar por um outro caminho mais longo, e aí a gente vai acabar nesse debate na aula de hoje, certo? Eu tinha até pensado, gente, em trazer mais temas para essa primeira aula, mas quando eu fui preparando a apresentação, fui vendo que ela acabou ficando muito longa, então eu achei melhor a gente parar aqui e começar uma outra, já na próxima parte, inclusive com uma outra bibliografia complementar. Bom, introdução ao campo de estudos das relações internacionais. E aí acho que é importante fazer uma primeira divisão. Uma coisa quando a gente fala das relações internacionais com RI minúsculo, né? Relações internacionais com RI minúsculo, a gente está falando das relações internacionais como prática, né? A vida, de maneira geral, e os diferentes temas que estão dentro dessa prática da vida. Outra coisa, as relações internacionais com RI maiúsculo, que é principalmente o campo de estudo, ou seja, como que se estuda essas relações internacionais de RI minúsculo. Então, assim como o campo da história, da ciência política, da geografia, da sociologia, da economia, das engenharias, né, além de avaliarem os seus objetos, eles também têm um campo de estudo. Bom, introdução às relações internacionais como campo de estudo. Acho que a primeira coisa importante é o surgimento dessa área. Ela surge como um campo de estudo no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e principalmente motivada por uma leitura dos europeus, né, e principalmente aí, em primeiro lugar dos britânicos, sobre os horrores da Primeira Guerra Mundial e a necessidade de estudar formas de se evitar que esses horrores se repetissem. Ou seja, o campo ele surge com uma ideia de evitar os horrores da Primeira Guerra Mundial, que acabaram se repetindo e, na verdade, sendo, inclusive, até mais intensos e mais traumáticos, que for o caso da Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia era justamente
pensar as relações internacionais, pensar a relação entre os estados, é importante dizer isso, justamente para que se evitasse um novo conflito. E aí pensando mesmo um novo conflito europeu, né? É importante lembrar que a Primeira e a Segunda Guerra, por mais que tenha envolvido países e regiões do mundo inteiro, os principais espaços de conflito foram e aconteceram dentro do continente europeu. Tiveram início e se desenvolveram dentro do continente europeu. Então, o campo ele já surge a partir de um olhar mais eurocentrado, ou seja, a partir de um olhar europeu sobre problemas europeus, mesmo que esses problemas tivessem um impacto sobre o mundo inteiro. É importante lembrar que até a Primeira Guerra Mundial, o mundo vivia sob uma hegemonia europeia, né? Então tudo que acontecia ali tinha um impacto direto sobre o planeta inteiro. Importante lembrar que até o final da Segunda Guerra Mundial, uma parte importante do mundo ainda era diretamente colonizada pelos países europeus, né? Se a gente pegar, inclusive, alguns impérios coloniais vão durar até depois da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do Império Português, que vai acabar só nos anos 70. Então, quando a gente vai falar do surgimento do campo, ele vai surgir principalmente a partir de uma agenda de pesquisa dominada pelas questões de guerra e paz, ou seja, a ideia de se evitar novos conflitos, como se evitar a guerra, e, na verdade, em alguns momentos, até como se lidar com a guerra, né? E é importante dizer sobre guerra e paz, vocês já tiveram agora estudos para paz, né? Então acho que é importante a gente contextualizar. Quando a gente fala de guerra e paz, aqui a gente está falando paz como ausência de guerra, né? A gente não está falando de uma lógica mais ampla ou de um senso mais amplo da ideia de paz. Nós estamos falando mesmo da guerra, da paz como oposto da guerra, né? Bom, e o campo ele começa principalmente na Europa, né? As primeiras disciplinas são surgidas principalmente no Reino Unido, depois França, e aí vai se espalhar pela Europa e depois pelos Estados Unidos. Claro que aí vai surgir influenciado por diferentes correntes de pensamento, principalmente locais, né, como o caso nos Estados Unidos vai ser muito influenciado pela ciência política, no caso da Inglaterra e da França, muito influenciado pela sociologia, pela história. Então a gente vai ter diferentes formas de interpretação que vai inclusive gerar diferentes escolas de pensamento de relações internacionais, né? A escola inglesa vai ser uma escola muito importante ao longo do século XX, a escola francesa de história das relações internacionais também vai ser muito importante durante o século XX, e os Estados Unidos vão assumir aí essa centralidade no pensamento, na difusão e na forma de ver as relações internacionais. Tanto que muitos dos conceitos, muitas das leituras que a gente usa até hoje para se pensar as relações internacionais foram pensadas principalmente para uma leitura e para uma realidade de vida norte-americana. Bom, então, bem em resumo, o campo surge no Entre Guerras, na Europa, mais especificamente no Reino Unido, com o objetivo de se enfrentar a questão das guerras e evitar um novo conflito traumático. A gente vê que já não deu certo, né? Mas aí acho que tem um ponto importante, né? Ou seja, o campo de estudo ele já surge a partir de uma ideia de formulação de política, ou seja, ele já surge para interpretar e pensar a política dos estados e de como nós poderíamos orientar a política dos estados para se evitar novos conflitos, né? E essa vai ser a tônica do campo durante todo o século XX, ou seja, pensar a atuação internacional dos estados, ou seja, a relação entre si, entre os diferentes países, para diferentes interesses, seja a guerra, seja a paz, seja o acúmulo de recursos econômicos, ou seja, os diferentes objetivos desses estados, como eles se constroem e como eles são aplicados. Bom, e aí as principais agendas que vão surgir durante o século XX são a ideia da segurança e defesa, né? Então aí são dois campos de estudo muito próximos, a segurança e a defesa, a economia e o comércio, a integração regional, principalmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, com um projeto de integração europeia, né? Então você vai ter aí o crescimento e desenvolvimento de estudos muito amplos no campo da integração regional, primeiro no continente europeu e depois em diferentes partes do mundo, inclusive aqui na América do Sul, na América Latina e na América do Sul. Nós vamos ter aí uma série de discussões sobre a integração regional desde os anos 60,
né? Então você vai ter a CEPAL produzindo muito conhecimento sobre isso, as escolas de relações internacionais brasileira e argentina vão produzir uma série de reflexões e discussões sobre isso. A própria ideia de política externa, ou seja, como que se organiza e como que se orienta a relação de um Estado com o seu entorno. A história das relações internacionais, ou seja, o campo específico das relações internacionais, de cruzamento com o campo da história, de se ver a história a partir de um olhar das relações internacionais. Organizações e regimes internacionais, que vai ser muito forte, vai ter início principalmente já ali na década de 30, mas vai se fortalecer muito a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com o surgimento das Nações Unidas e dos múltiplos regimes internacionais, né? Então, regime internacional de comércio, regime internacional de finanças, regime internacional de segurança, regime internacional de energia, ou seja, vão ser múltiplos espaços, múltiplos regimes internacionais, múltiplos conjuntos de normas e instituições internacionais que vão definir a vida no mundo, né? E que vocês vão ver com mais aprofundamento na disciplina de organizações internacionais. Também o campo de direitos humanos, né? Então, junto também, né, no pós-Segunda Guerra, com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ter aí o surgimento de um regime internacional de direitos humanos e um amplo espaço de estudos sobre direitos humanos. A questão da democracia aí, a partir de diferentes abordagens, tem lá no texto uma discussão sobre a ideia de paz democrática, né, que vai ser um dos principais elementos que vão ser trazidos ao longo do século XX, mas a gente vai ter vários estudos sobre democracia e relações internacionais até o tempo presente. Tá? E é importante destacar, tá, gente? Principalmente os dois primeiros campos vão surgir, vão ter uma força muito grande, né, segurança, defesa e economia e comércio, desde o começo das relações internacionais, e os demais e a gente pode colocar até em ordem decrescente de espaço com as quais eles ocupam, né? Então, integração regional também vai ser muito importante, política externa, história das relações internacionais, e aí os outros um pouco menos. Outras agendas periféricas, ou agendas paralelas, ou agendas menos relevantes, principalmente durante o século XX, que vão ganhar força durante o século XXI, apesar de ainda periféricas e ainda menos referenciadas ou centrais, ou muitas vezes até mesmo negadas por uma parte importante dos pesquisadores, são esses outros campos: gênero, sexualidades e feminismos, estudos culturais, raça e racismo, estudos para a paz, interseccionalidades, descolonização, desenvolvimento, movimentos sociais, atores subnacionais e meio ambiente. Todos esses temas, de alguma maneira, vão ser abordados por diferentes pesquisadores ao longo do tempo, né? Seja aí durante o século XX, como o século XXI. Mas alguns deles só vão ganhar mais força mesmo a partir deste século. Então, de fato, a gente vai ter aí estudos sobre raça e racismo e discussões importantes desde o começo do século XX, até mesmo antes do campo de relações internacionais. A gente vai ter obras que vão discutir aí sobre desde a ideia de linha de cor, ou outras construções vão ser bastante importantes, mas eles não vão ganhar a atração que vão só ganhar agora, né, no meados do século XXI. A mesma coisa sobre interseccionalidades, desenvolvimento, movimentos sociais, a própria negação da centralidade dos movimentos sociais e das organizações não governamentais nas relações internacionais vai ser presente justamente por conta daquela ideia estatocêntrica, né? Então, muitos desses temas vão ser apagados porque eles são vistos como temas que não são de interesse dos estados. Aí alguns temas que vão passar a ter cada vez mais interesse por parte dos estados, como é o caso do meio ambiente, vai ganhar muita atração a partir da década de 70, 80, 90 e vai chegar aos anos 2000, né, e ao século XXI central, né, a crise climática, a catástrofe climática que nós vivemos, coloca as questões ambientais no centro das relações internacionais e com um elemento fundamental para a gente compreender o futuro da humanidade, né, o presente e o futuro da humanidade. Então essas são agendas que não são tão centrais como aquelas, ganharam força nas últimas décadas, mas ainda são menos estudadas que as outras. Tá? Aqui quando eu falo de atores subnacionais, eu estou falando principalmente de governos subnacionais, cidades e estados, né, ou os equivalentes, né, municipalidades, regiões,
países mesmo dentro de estados nacionais. E é importante colocar, tá, gente? Os atores subnacionais vão ser estudados desde também de meados do século XX, vão ter uma força muito, muito importante dentro dos estudos de integração regional, mas não vão ter o peso que outros temas têm, justamente por serem considerados atores de segunda classe, assim como são os movimentos sociais, as ONGs e os indivíduos, né? Então, quando a gente vai falar de outros atores que não são o Estado, eles são sempre vistos como atores menores, menos relevantes do que o Estado no estudo das relações internacionais, justamente por conta dessa origem como um campo de estudo voltado para se pensar o Estado, para se direcionar o Estado. Claro que essa não é a proposta desse curso, né? Eu acho que é importante sempre frisar isso, mas é importante a gente dizer, olha, esse é o tradicional desse campo, né? A gente vai trazer essas questões que são mais centrais dentro do campo, né? E a próprio texto da Marta Fernandes apresenta um pouco, principalmente das correntes realistas e liberalistas, para fazer uma crítica importante a esses campos, né? Então ela faz uma introdução a isso, não se aprofunda muito, e acho importante também não se aprofundar e não mergulhar tanto nas diferenças entre as concepções teóricas, mas ela traz de maneira interessante justamente de como essas concepções teóricas são orientadas pelos interesses europeus e norte-americanos e tem limitações muito importantes, né? E essas correntes simplesmente ignoram todos esses temas que estão aqui, né? Elas são muito fortes nesses temas, né? Nesses temas que estão aí, segurança e defesa, economia e comércio, integração regional, elas são fundamentais para a formação desse campo de estudo, mas costumam ignorar esses outros temas, tá? Então, quando a gente vai falar do realismo, que é a teoria mais forte da história das relações internacionais, até hoje, né, é a teoria mais forte das relações internacionais, é o principal chave explicativa, ela não vai falar de coisas como gênero, como raça, pelo contrário, ela vai negar a relevância desses temas, né? Vai ter uma centralidade muito grande nas questões do poder estatal, né, e de como ele pode ser interpretado a partir de leituras materiais, principalmente os armamentos, né, a força militar e a força econômica. Claro que as adaptações mais presentes dessas teorias vão levar em consideração outros elementos, como elementos culturais e outras formas de poder, mas essas teorias mais tradicionais de fato negam a maior parte dos atores que a gente entende como relevantes nas relações internacionais e são muito centrados no Estado. Bom, e aí quando a gente fala da centralidade do Estado, é importante a gente pensar que Estado é esse, né? Quando a gente fala da centralidade do Estado para as relações internacionais, nós estamos falando do Estado Nacional moderno dentro daquele modelo construído pelos europeus, né, pensado a partir do século XV, do século XVI, né, os primeiros estados deste formato vão ser os Estados Nacionais de Portugal, né, e depois Espanha, e depois nós vamos ter França, Reino Unido, né, Inglaterra, depois que vai virar Reino Unido. Mais tarde a gente vai ter outros estados. Então, este modelo de Estado Nacional, que é um modelo eminentemente europeu, ocidental, cristão, que está dentro de uma estrutura de sociedade cristã do século XVI e que vai ser, a partir daí, difundido e replicado como estrutura base para a organização política e social no mundo, né? Acho que isso é importante. É um modelo de organização social que tem uma origem específica, um local específico, um formato cultural específico e que, a partir do processo de colonização, vai ser estabelecido como o formato de organização social política para o mundo inteiro. Né? Tanto que a gente pensa, o mundo inteiro se organiza por estados nacionais, né, que são inspirados nesses estados. Então todos eles têm bandeira, hino, grande maior parte deles forças armadas, tem constituição, ou seja, tem todos esses códigos e essas estruturas sociais que são características do Estado Nacional moderno. Isso é um projeto do século XVI, né, e que vai ser difundido a partir da colonização e do colonialismo ao longo dos últimos 5 séculos. Então acho que é importante a gente centrar que as relações internacionais vão ser fundadas já no século XX, mas de olho em como esses estados, como essas unidades políticas, especificamente na Europa e depois nos Estados Unidos, devem se comportar na relação entre si.
né? Então, o Estado Nacional moderno ele vai ser central para o surgimento das relações internacionais, para a compreensão delas e também para a gente repensar a história delas, de como elas devem se organizar. Né? Então, quando a gente fala do estadocentrismo ou da centralidade do Estado como ator das relações internacionais, ou seja, quem faz as coisas na política internacional seriam os Estados, de acordo com uma parte importante das teorias, somente os Estados, a gente está falando de um Estado específico. Né? Não estamos falando de outras organizações sociais e políticas de outras eras que poderiam se assemelhar aos Estados ou poderiam ter outras organizações válidas, né? Como a gente pode falar do Império Inca, que é contemporâneo, né? Do Império Azteca ou do Império Chinês, ou seja, todas essas outras formas, né, de organização social, de organização política, de organização humana, vão ser negadas pela ideia do Estado Nacional moderno. Né? Elas são vistas como inferiores ou como atrasadas. Né? Então, quando a gente vai falar da ideia de Estado Nacional ou de relações internacionais, tradicionalmente vai se negar a titularidade dessas outras organizações sociais ou a validade delas. Quando a gente vai falar, por exemplo, dos múltiplos reinos e povos e países e nações do continente africano, eles vão ser ignorados nesse processo. Não vão ser considerados, não vão ser validados pelos estudos de história das relações internacionais tradicionais. Né? Então, quando a gente fala do Estado Nacional moderno e as relações internacionais, nós estamos falando, na verdade, de um elemento fundador do campo, que é a leitura de um Estado nacional, que apesar de ter origem cultural cristã, se pretende laico, né? Se pretende secular, mas é fortemente inspirado pelos códigos culturais do cristianismo. Bom, o Estado Nacional Moderno Europeu é uma formação política originária do século XVI, na Europa Ocidental. É a origem política e epistemológica do campo, ou seja, é onde o campo de estudos das relações internacionais surgem e, portanto, é a forma de olhar o mundo sai daí. Né? Então, entende o Estado Nacional como uma unidade política central, de governo centralizado, de forte poder político e decisório desse governo centralizado. Vai ter um referencial político e cultural específico e vai ser muito importante na validação da colonização da colonialidade. Justamente porque, como essa é a única para o campo das relações internacionais, e na verdade antes mesmo do campo das relações internacionais, para a sociedade europeia, esse vai ser tido como a única forma de organização política válida e avançada do mundo moderno, ela vai ser o único referencial político e cultural e vai validar a dominação de outros povos, já que eles não teriam governo, não teriam política, não teriam Estado que seriam reconhecidos. Né? A gente sabe que, obviamente, isso é uma forma de violência política, simbólica e cultural, mas é esse o discurso que vai estar presente desde o século XVI. Né? Então, quando você vai ter a chegada dos impérios europeus, seja no continente africano, no continente americano ou no continente asiático, essa chegada vai ser sempre negando a validade ou negando a autoridade das organizações políticas locais. Né? Ou seja, da estrutura social e política presente vai ser sempre vista como inferior, como atrasada, que precisa ser superada por essa estrutura política do Estado Nacional Moderno Europeu. E aí, obviamente, o principal instrumento disso é a dominação militar, né, a presença disso. E essa centralidade do Estado Nacional Moderno, ou seja, desse Estado europeu como o modelo de organização social e como organização política que é válido, único válido na leitura deles, ele vai não só validar a colonização e a colonialidade, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas
vai naturalizar, vai ser um elemento de naturalização da violência, justamente porque se entende que esses povos são bárbaros, eles não possuem governo, eles vivem na anarquia, eles vivem no caos, e portanto eles não deveriam ter a sua titularidade política reconhecida antes de estarem sob uma autoridade do Estado Nacional Moderno Europeu. Né? Então, essa ideia do Estado Moderno Europeu, né? A França, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, do século XVI, XVII, XVIII, como as únicas formas e as únicas estruturas políticas que podem ser reconhecidas como válidas, essa estrutura faz com que simplesmente se justifique, né? É uma forma de justificar e reforçar as violências coloniais que vão ser desenvolvidas, né? Então, quando você não reconhece a titularidade política dos povos africanos ou dos povos que viviam no que a gente entende hoje como continente americano, você autoriza e você radicaliza, inclusive, as violências presentes contra esses povos, né? Como se fosse um autorizador da política, um autorizador da violência, já que as regras de civilidade não valeriam nesses lugares, porque esses lugares não têm Estado, não têm autoridade política organizada. Essa é a leitura europeia que vai, de uma certa maneira, justificar, incentivar e validar a violência contra os outros povos, né? Bom, aí a gente tem o que a gente entende como estadocentrismo, né? Como eu falei para vocês, o principal autor das RI seria esse Estado. Esse estadocentrismo ele vai ser fundamentado na ideia da alegoria do estado de natureza. Então a gente vai ter uma série de pensadores, né, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, que vão construir, que vão partir dessa alegoria do estado de natureza, né, que construiria aí uma comunidade, né? E aí, porque uma alegoria ele não é um momento histórico específico, ela é uma alegoria, é uma forma de se ver como aconteceria o contrato social, e essa seria a origem desse Estado, né? Seria quando quando as pessoas, né, e muito resumidamente, né, gente, tem o livro do Hobbes inteirinho aí falando sobre isso, longas obras clássicas da política e da sociologia discutindo isso, mas só muito resumidamente, é como se a gente pensasse que as pessoas viveriam nessa completa anarquia, nesse caos onde reinaria a violência, e para que essas pessoas pudessem prosperar, viver em paz, construir as suas vidas, né, terem a sua vida garantida e prosperarem materialmente, elas precisariam entrar num acordo e ceder o direito próprio, inerente a praticar a violência, para uma autoridade central. E essa autoridade seria esse Estado. Né? Então, a ideia de Estado seria uma autoridade, e aí a autoridade, né, segundo aí segundo esses estudos, seria o único que poderia legitimamente impetrar violência, né, a única fonte legítima de violência. Então, quando esse Estado ele é instituído, essa sociedade passa a viver um outro contexto de civilidade, portanto, viver em paz, e, portanto, ao ceder a violência, o direito à violência, o direito à agressão a esse Estado, essas pessoas perdem um pouco de liberdade, mas garantem a sua segurança. E, portanto, o papel central desse Estado passa a ser a defesa dessa comunidade, dessas pessoas que cederam essa liberdade a ele. E, portanto, o principal papel do Estado seria aí a segurança e o bem-estar dessa população. Né? Então, essa alegoria do estado de natureza ela vai justificar, né, ideacionalmente, epistemologicamente, ideologicamente, a ideia do Estado Nacional moderno, né? Seria a única unidade, o único formato político, a única estrutura social que permitiria a paz e o desenvolvimento. Né? E aí é importante colocar por que essa alegoria ela é tão central dentro do campo das relações internacionais, porque quem banca as relações internacionais, quem cria os primeiros cursos, as primeiras pesquisas, quem financia esses primeiros pensadores, né, e quem principalmente financia até hoje,
são os estados do Atlântico Norte, né? Principalmente a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então, isso torna o Estado o principal objeto das relações internacionais, ou seja, o que nós principalmente analisamos é o comportamento do Estado, e o principal nível de análise, ou seja, o principal comportamento que nós estamos analisando é o comportamento dos Estados entre si. Então, não o que leva os estados necessariamente a se comportarem dessa maneira, os fatores internos, ou os fatores individuais, ou as disputas burocráticas, as disputas de partidos políticos. Tudo isso é relevante, é estudado no campo das relações internacionais, mas o principal elemento é a relação entre os estados. E aí você vai ter uma série de estudos que vão desde de explicações estruturais, ou seja, como se os estados tivessem que se comportar de uma determinada maneira para sobreviver, senão não sobreviveriam, até ideias que vão dar os estados naturalmente se comportam de uma determinada maneira, né? E até mesmo a ideia de racionalidade do Estado, ou seja, uma série de leituras que colocam o Estado como principal ator, para não dizer muitas vezes um único ator, e que justifica e explica a vida na Terra, em última instância, né? Ou seja, como se fosse a política desenvolvida pelos estados entre si que explicaria os diferentes conflitos e as diferentes questões das nossas vidas no planeta, né? Então, esse estadocentrismo, ele é um dos elementos fundadores do campo das relações internacionais e que vai ser fundamental justamente para se compreender como se desenvolve o campo, de como ele funciona até hoje, né? Então a maior parte dos estudos vai estar preocupado sobre como o Estado funciona. Bom, aqui eu tenho uma citação do texto da Marta Fernandes, lá na página 462, ela fala o seguinte: a partir dessa imaginação dicotômica que opõe ordem, Estado, desordem, anarquia, estado de natureza, né? Então, de um lado, a ideia de Estado, e do outro, de um lado a ideia de Estado e ordem, e do outro desordem, anarquia e estado de natureza, ou seja, uma coisa boa e uma coisa ruim. Quaisquer formas de organização política, econômica e cultural alternativas ao Estado passam a ser reduzidas à categoria de não-Estado e consequente de anarquia. É o que eu falei para vocês sobre as organizações sociais e políticas em todos os continentes que passaram pela colonização. Ou seja, tudo que não era Estado Nacional Moderno Europeu não era um Estado e, portanto, viviam na anarquia, viviam no caos, na desordem, no estado de natureza. O Estado soberano westfaliano passa a ser visto pelas relações internacionais como a única expressão de ordem política possível e legítima. Então, o que está falando aqui? O Estado soberano, ou seja, aquele que controla um território e um povo e tem condições de exercer a violência, ser o único exercer o monopólio da violência sobre esse território, sobre esse povo, passa a ser visto pelas relações internacionais como a única ordem de política possível e legítima, enquanto outras formas de comunidade política e de vida que fogem às prescrições modernas são invisibilizadas, depreciadas ou perseguidas. Ou seja, qualquer outra forma de viver que não seja essa, que siga essa lógica dessa unidade estatal, com nome de Estado, com formato de Estado, que emprega essa forma de soberania, não vai ser visto como legítimo e, portanto, ou vai ser visibilizado, ou depreciado, ou perseguido. É só a gente pensar o que aconteceu no processo de descolonização, quando você vai ter o desenho dos Estados nacionais africanos. Vai se ignorar completamente as organizações sociais e políticas dos povos que lá vivem, né? Então vai se pensar, não, o Estado vai ser assim, é só a gente ver o mapa africano como ele está ainda hoje, né? Ele é todo cheio de linhas retas, né? Justamente porque elas foram definidas arbitrariamente pelos colonizadores, mesmo no processo de descolonização. As consequências predominantes de assuntos de interesse da burocracia estatal, ou seja, a predominância das relações internacionais focadas muito em ler as questões que são de interesse do Estado, o apagamento de atores ou temas que não sejam de interesse do Estado, ou seja, tudo que é dissidência do Estado vai ser apagado ou esquecido ou ignorado, como a gente viu lá nos principais temas,
e a reprodução das exclusões impetradas pelo Estado no campo de estudo, ou seja, aquilo que o Estado não deseja ou não quer que seja visto vai ser esquecido muitas vezes no campo das relações internacionais, principalmente durante o século XX. Então vai ser uma luta muito grande nesse século XXI para trazer temas e questões que não são do centro ou não estavam antes no centro das discussões do Estado para o campo das relações internacionais. Bom, e aqui outra citação do texto da Marta Fernandes, lá na página 466. Questionando esse status de normalidade do Estado moderno, Viviane Jabry coloca: o Estado modelo é, portanto, o Estado europeu que, apesar do colonialismo, do Holocausto, é apresentado no discurso liberal como um modelo a ser imitado. Ou seja, independentemente das atrocidades realizadas pelo Estado moderno europeu, ele é visto como um modelo de civilidade. Ele é visto como um modelo de avanço, de desenvolvimento, ou de e aí não só em caráter material, mas sim cultural, civilizacional. Segundo Silva Grovog, a tese do desvio africano normalmente é postulada sem problematizar o modelo de Westfália, uma ordem internacional de estados relativamente autônomos e sem interrogar se tal modelo se adapta até mesmo à experiência europeia. Ou seja, a ideia desse desvio africano, ou seja, dessas comunidades, dessa forma de organização política, social e de vida que a África desenvolveu durante séculos, milênios, e a negação disso, né? Ou seja, não é um Estado moderno, é uma leitura europeia que vai ser empregada e vai estar presente vai ser difundida por nós até hoje, e que vai fazer isso sem questionar até mesmo a viabilidade desse modelo e as falhas desse modelo de Estado moderno. Ou, nos termos de Mill, sem interrogar a natureza racista desse Estado que opera a serviço da supremacia branca. Esse discurso, portanto, produz e reproduz o Estado como uma ambição reguladora moderna, um ideal de organização que deve ser alcançado por todos. E aí tem um elemento importante, que é a vinculação direta entre o racismo e a construção do Estado moderno. Bom, acho que para a gente, quando a gente fala de racismo, a gente entra num campo super complexo, mas eu acho que só para a gente tratar isso, é importante a gente pensar o seguinte: já está mais do que comprovado, nós sabemos, não existem raças humanas, né? Nós somos todos da mesma raça humana. A ideia de racialidade humana é uma ideia social, ela é construída nas relações e nas interações sociais. E ela é construída principalmente para construir diferenciação entre diferentes povos humanos, né? Então, ela é uma questão muito mais política e social do que biológica, né? Então, a gente muitas vezes usa elementos biológicos ou religiosos, ou de localização, ou de, enfim, elementos múltiplos para justificar a construção de uma diferenciação social. Então, quando a gente fala da diferença entre brancos e negros, você usa a justificativa, seja do lugar de nascimento, do sobrenome, dos antepassados, ou de traços fenotípicos, tom de pele, nariz, enfim, por aí vai, como elementos para você diferenciar essas comunidades humanas. Essas diferenciações elas são importantes porque elas vão demarcar ao longo da história moderna, do século XVI para cá, a diferença entre quem é titular da civilização e quem é titular do atraso. Então, quando a gente falar o que é o Estado que é válido, é o Estado pensado a partir da experiência europeia branca. Então, quando a gente fala do Estado que não é europeu, não é branco, ele é per se inferior porque ele é feito por pessoas inferiores, de acordo com essa concepção racista, né? Então, quando a gente fala da ligação direta entre Estado e raça, é justamente porque o Estado moderno ele vai defender a superioridade desses povos onde esse Estado moderno vai surgir, né? Justamente porque essa ideia, desses estados, a diferenciação em relação a outras comunidades políticas, justamente para a construção da dominação e a explicação dessa dominação por diferentes elementos. Um deles é a própria diferença racial. Então, quando a gente usa, por exemplo, o exemplo mais gritante, e mais extremo do racismo na política, que é
o nazismo, qual que era a ideia do nazismo? Né? Que os povos, os povos eslavos, né, que viviam ali no leste europeu, que eram tidos como povos eslavos, ou seja, era uma comunidade imaginada como povos eslavos, né, uma leitura que existisse essa unidade, né, que eram os russos, os poloneses, os ucranianos. Esses povos seriam inerentemente inferiores aos povos germânicos e, portanto, poderiam ser atacados e deveriam ter suas terras tomadas, porque essas terras deveriam ser apropriadas pelo povo germânico. Então, essa leitura ela é uma leitura que favorece a expansão do Estado, o crescimento político, econômico e territorial do Estado alemão, e alemão nazista, né? E por outro lado, se faz isso a partir de uma justificativa racial, falando que aquele povo é inferior e, portanto, eu posso exterminá-lo, escravizá-lo, tomar tudo que lhe é direito. Essa concepção, ela tem essa forma de racismo, né, ela tem origem a partir do processo de colonização. Né? Então, o racismo vai ser um elemento fundamental para a justificativa da dominação e da violência dos Estados europeus sobre o continente americano e o continente africano em primeiro lugar. Então, quando os europeus chegam no continente americano e dão de cara com os povos que são vistos hoje como indígenas, esses povos vão ser vistos como povos que não tem cultura, não tem religião, não tem soberano, eles são povos preguiçosos, são povos desorganizados, inferiores. Esse conjunto de leituras, de preconceitos, são a partir de uma leitura de diferenciação racial, né? Ou seja, todos esses conjuntos, e lembrando isso, eram milhares de povos diferentes que viviam no nosso continente, eles são vistos todos de uma maneira só, são todos reunidos como se fosse uma coisa só. E nessa leitura de que são vistos como uma coisa só, eles são vistos todos como inferiores. Né? E essa leitura ela vai justificar as violências sobre esses povos. Porque se eles são inferiores, se eles não têm religião, se eles não têm governo, ou seja, todas essas falácias vão ajudar a justificar a violência contra os povos colonizados. Né? Então, porque isso leva a uma facilidade, inclusive uma autorização até mesmo cultural, social e psicológica por parte dos povos europeus de impetrar violências sobre os povos a serem colonizados. A mesma coisa, a mesma lógica levada ao extremo vai ser utilizada pelo nazismo. Né? O nazismo vai justificar suas violências, por exemplo, o holocausto sobre os povos judeus vão ser utilizados justamente, vai ser feito justamente por isso. Né? Como se todo judeu, a partir de uma leitura racista, justificada por uma diferença religiosa, vai ser visto, todo mundo que tem essa religião é inferior, é perigoso, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. E aí vai se buscar a eliminação desse inimigo, a destruição desse inimigo. Então, quando a gente fala da vinculação direta do Estado Nacional com o racismo, a gente está falando porque o Estado Nacional, ao ele definir quem é a sua comunidade imaginada e dizer quem é o outro, um dos elementos é essa construção dessa divisão racial, seja por religião, seja por lugar onde veio, seja por onde nasceu. E ao ocupar e tentar tomar outros territórios, outras riquezas, subjugar outros povos, vai justificar isso a partir de uma pretensa superioridade racial sobre outros. Né? Então há uma ligação muito íntima entre a ideia de Estado Nacional e racismo até o tempo de hoje, né, gente? É só a gente pensar como a xenofobia muitas vezes se alimenta de uma leitura de diferença racial, né? Ou seja, aquele povo é necessariamente inferior, porque seria de uma outra raça. Né? Isso está presente até hoje quando a gente vai falar do racismo que é impetrado contra povos tidos como indígenas. Né? Então, tudo isso é bastante presente até hoje. Isso justifica a violência, isso incentiva a violência, e isso está muito presente nos Estados nacionais até hoje.
Bom, os conceitos fundamentais para o campo, né, as principais lentes usadas para ver o mundo. A guerra e a paz, né, que são os principais elementos, e é aqui importante, né, vocês já viram bastante sobre isso, a questão da paz como a ausência de guerra, a ideia da segurança, né, então a ideia de segurança é você se sentir seguro em relação à guerra, ou seja, se um conflito acontecer, você está seguro, né, então aquela ideia a segurança como a antítese, ou seja, o oposto da anarquia. Né? Ou seja, a anarquia é o caos, a violência, a guerra permanente. Você se sente seguro contra a anarquia. Né? E para você se sentir seguro contra a anarquia, você precisa ter poder. Então, quem garante a sua segurança contra a guerra é o Estado. E o Estado, para garantir essa segurança contra a guerra, ele precisa ter poder. E poder é principalmente dinheiro, né, bens materiais e bens bélicos. Né? Então o Estado acumula esse poder, né, esse poder que é difícil de quantificar, é difícil de se dizer quanto que é e como que se analisa isso, mas é justamente, de acordo com as teorias clássicas das relações internacionais, é esse dinheiro, é força militar, e essas capacidades vão ser importantes porque elas garantiriam a segurança. Só que o que acontece? Para fazer isso, né, esse poder ele vai garantir a soberania do Estado sobre um território, né, e sobre um povo. Então ele vai garantir a segurança e a proteção de um povo e de um território a partir desse poder que ele vai ser acumulado, né? E ele vai ser um único ator dentro deste território que tem legitimidade de exercer esse poder. Então, por isso que apenas o Estado vai poder matar, né? Dentro do Estado moderno, pelo menos formalmente, né, o Estado tem o uso legítimo da força e da violência, é o único ator. E aí essa violência ela vai ser justamente para manter a segurança dessa comunidade. Essa violência para dentro e essa violência para fora. Né? Então, quando o Estado vai garantir essa segurança, né, para garantir essa segurança, ele precisa ter poder, ele precisa exercer essa soberania para enfrentar a anarquia presente nas relações internacionais. Esse é um dos conceitos mais importantes dentro das relações internacionais. Para a grande maior parte dos pesquisadores de relações internacionais, o mundo vive em anarquia. Isso quer dizer o quê? Não existe um poder central, não existe uma ordem benéfica que vai organizar a vida no mundo, né? Não existe um governo no mundo. Então, os diferentes estados disputam entre si para garantir a própria segurança, a própria riqueza, o próprio bem-estar. E essa relação seria eminentemente de conflito ou de cooperação, mas seria uma relação de disputa. E dentro desta anarquia, quem tem mais poder está mais seguro, porque acaba assustando os outros e evitando os outros de feri-lo. Né? Então, e aí você vai ter diferentes leituras sobre isso dentro do campo, mas a ideia justamente principal, né, é essa. Você tem uma anarquia, ou seja, um estado de desordem dentro das relações internacionais, onde todos os atores estão em permanente disputa e muitas vezes em conflito, e essa seria a justificativa da guerra entre os estados, sempre buscando a sua própria proteção, a sua própria defesa, sua própria segurança, né? Evitar que a guerra atinja a sua comunidade interna. Então esse tipo de pensamento é utilizado para justificar a guerra, em última instância. Né? Então quando a gente lembra lá da justificativa da invasão do Iraque, né, da última invasão, foram tantas invasões do Iraque, mas da invasão do Iraque por parte do governo George W. Bush logo após o 11 de setembro, se não me engano o ano é 2003, eles vão usar justamente essa ideia do ataque preventivo. Vão falar, o Iraque pode ter armas nucleares, pode ter armas químicas, e se ele vier a ter essas armas, ele é muito perigoso. Portanto, nós temos que atacá-lo para evitar que ele tenha essas armas e venha a ser uma ameaça aos Estados Unidos. Então, esse tipo de justificativa é a justificativa dentro da anarquia.
né? E ela vai acabar justificando uma posição bélica. E aí que é importante, né? Essas leituras de mundo, elas têm origem na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, alguns dos povos que mais impetraram guerra nos últimos 300 e 400 anos, né? Então, elas são concepções de mundo voltadas para justificar, racionalizar e organizar, inclusive cientificamente, né, ou pretensamente cientificamente, o desempenho, a utilização da violência contra outros estados e outros povos, né? Então, quando a gente vai falar da forma como os estados se comportam, né, como essas organizações políticas se comportam nas relações internacionais, uma justificativa sempre presente é essa, porque existe essa anarquia, então nós precisamos evitar com que esse ator venha a ter, porque se ele vier a ter essa arma, ele vai... Né, então isso justifica, por exemplo, as sanções contra a Coreia do Norte ou o Irã. Então, é sempre uma forma, né? Essa leitura orientou a Guerra Fria, né? Ou seja, a disputa entre União Soviética e Estados Unidos, ou seja, quem tinha mais armas estaria mais seguro nesse sistema de anarquia, porque é como se a disputa entre esses dois fosse um dado e jamais poderia deixar de acontecer, a não ser que um deles perdesse. Né? Tanto que essas teorias vão ter uma dificuldade muito grande de explicar o fim da União Soviética, porque ela acontece de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Bom, aqui uma outra citação da Marta Fernandes, na página 466. Finalmente, as teorias das relações internacionais condicionam a ontologia do político, uma vez que nos disciplinam a pensar sobre a anarquia internacional como contraproposta a algo mais autêntico e político, a saber, a vida dentro dos estados, onde supostamente o progresso e a cultura podem florescer. A partir de tal estrutura dicotômica, somos levados a pensar em todas as comunidades políticas que se desviam do Estado como desfuncionais, falidas e frágeis. A ideia do Estado falido, a ideia de comunidades que não seriam funcionais por não ser Estados. O discurso do Estado falido ou frágil não nos permite questionar a falência do modelo estatal, pois o que está em jogo por meio desse discurso é a habilidade ou não desses Estados desviantes se juntarem à imagem do Estado bem-sucedido, que por meio desse discurso acaba tendo seu status de normalidade reafirmado e não problematizado. Então, quando se pensa no que é um Estado moderno, funcional, ele tem todo um desenho, né? E hoje, inclusive, né, ou não só hoje, mas nas últimas décadas, se adiciona por parte importante das teorias de relações internacionais, inclusive o componente da democracia liberal de mercado, como um elemento central para você dizer que esse é um Estado funcional. Então, o Estado funcional é aquele que controla o seu território, controla o seu povo, exerce o monopólio da violência, tem todas aquelas coisas clássicas de um Estado, né? Então você vai ter uma série de modelinhos colocados. Então ele tem 3 poderes, ele vai ser algo próximo ou parecido, ou que lembra uma democracia liberal. Vai ter uma ideia de cultura nacional, uma ideia de nacionalidade própria, ou seja, é como se todo mundo que vivesse dentro daquele território vivessem dentro de uma comunidade imaginada coletiva e construída a partir dessa lógica coletiva. Então todos esses elementos vão ser colocados ali como elementos naturais desse processo. A gente sabe que isso é bastante problemático, porque isso vai questionar e vai invalidar outras formas de organização, como estados plurinacionais, estados que têm mais de uma nacionalidade, estados que se desenvolvem em outras organizações sociais, estados ou outras comunidades políticas que não vão se ver como estados, vão ter sua existência negada, né, sua existência recusada. A gente pode pensar em vários povos sem estado, como é o caso dos curdos, como é o caso dos palestinos, como é o caso dos ciganos, que são vários povos que vivem aí sem estado. A grande maior parte que não tem um Estado nacional como seu representante, como boa parte dos povos indígenas latino-americanos. Então, são uma série de estruturas que vão negar aí a existência de outras formas de viver e de se organizar que não seja o Estado nacional moderno. Bom, pessoal, vamos
Acho que a gente falou bastante coisa nesse começo, né? Então, vou encerrar aqui a nossa primeira parte, a nossa próxima parte sobre epistemicídio e colonização, segunda parte dessa aula, e aí a gente vai conversando. Bom, importante, qualquer dúvida, coloquem aí, depois eu vou fazer alguns vídeos só respondendo dúvidas de vocês, que eu acho que é bem legal, é bem importante. E é isso, até a parte 2. Até logo!